bom dia, prezados amigos telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que o programa Nova Era, neste sábado, traz mais uma das suas edições, trazendo uma proposta super interessante para o conhecimento de todos vocês, amigos do Ideal Espírita. O programa Nova Era é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Traz para todos vocês, nesta manhã, deste sábado, um programa super interessante. O Espiritismo é religião? É aquela velha pergunta que não se cala. O Espiritismo é uma religião ou não? O programa Nova Era, ele é um programa espírita, de uma realização da AME, de Divinópolis, com a coprodução do CEP. Graças ao Espiritismo, pois, compreendemos o poder e os efeitos do pensamento coletivo. Explicamos-nos melhor o sentimento de bem-estar que se experimenta num meio homogêneo e simpático, mas sabemos igualmente que ocorre o mesmo com os espíritos, porque eles também recebem os eflúvios de todos os pensamentos benevolentes que se elevam para eles, como a emanação do perfume. Todas as reuniões religiosas, seja qualquer culto a que pertençam, são fundadas sob a comunhão de pensamentos, e é aí, com efeito, que ela deve e pode exercer toda a sua força, porque o objetivo deve ser o desligamento do pensamento das amarras do materialismo exacerbado, da matéria, dos vícios, das mazelas. Tá? Infelizmente, a maioria se afastou desse princípio, à medida que fizeram da religião uma questão de forma. Disso resultou que, cada um fazendo consistir o seu dever no cumprimento da forma, se acredita, tá? E acreditava quites com Deus e com os homens, quando praticou uma fórmula. Disso resulta ainda que cada um vai aos lugares de reuniões religiosas com um pensamento pessoal, por sua própria conta e, o mais frequentemente, sem nenhum sentimento de confraternização em relação aos outros assistentes. Ele está isolado no meio da multidão e não pensa no céu, senão para si mesmo. Quer dizer, um verdadeiro egoísmo, né? Uma atitude egoísta. Não era certamente assim que eu entendia Jesus quando disse: quando estiveres vários reunidos em meu nome, eu estarei em vosso meio. Reunidos em meu nome quer dizer com um pensamento comum, mas não se pode estar reunidos em nome de Jesus sem assimilar os seus ensinamentos, a sua doutrina. Ora, qual é o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade em pensamentos, em palavras, em ações, em atitudes, em pegar para fazer. Dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção ampla e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças consecutivamente. Esse nome foi dado a esses mesmos princípios, codificados e formulados em dogmas, em artigos de fé. O laço estabelecido por uma religião, qualquer que seja o seu objeto, é, pois, um laço essencial, moral, que religa os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais que se quebram à vontade, ou do cumprimento de fórmulas que falam os olhos mais do que o coração, o espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre eles, que une
como consequência de uma comunhão de objetivos e de sentimentos de fraternidade, de solidariedade, a indulgência, a benevolência mútua. É nesse sentido que se diz também a religião da amizade, a religião da família, a religião do amor, a religião da caridade, a religião da alegria. Se assim é, dir-se-á, o Espiritismo é, pois, uma religião? Pois bem, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo ele é uma religião. E disso nos glorificamos porque é a doutrina que fundamenta os laços de fraternidade. E na comunhão dos pensamentos, não sob uma simples convenção, mas sob as bases mais sólidas das próprias leis da natureza. Por quê? Pois declaramos que o Espiritismo não é uma religião, pela razão de que não há senão uma palavra para expressar duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável do culto, dos dogmas, das celebrações, das cerimônias, dos rituais, que ela desperta exclusivamente uma ideia de forma, o que o Espiritismo não possui, de que a doutrina não tem rituais, certo? Não tem celebrações, cerimônias, não tem ritos, não tem dogmas, não tem sacerdotes, subsacerdotes. Se o Espiritismo dissesse religião, o público não veria nele senão uma nova edição, uma variante, querendo-se dos princípios absolutos em matéria de fé, uma caça sacerdotal, com o cortejo de hierarquias, de cerimônias, de privilégios, não separaria das ideias do miticismo e dos abusos contra os quais a opinião frequentemente é levantada. Então, ele não é uma religião tradicional, certo? Porque ele é a religião científica do futuro, porque é a nova ciência, certo? Não é uma ciência nova, é a mesma ciência com uma visão nova, que leva em conta o elemento espiritual e o elemento material. Não é outra religião não, certo? É uma visão nova agora que nós temos. O Espiritismo não tendo nenhum dos caracteres de uma religião na acepção usual da palavra, não se poderia nem deveria se ornar de um título sobre o valor da qual inevitavelmente seria desprezado. Eis porque ele se diz simplesmente doutrina filosófica e doutrina moral. Tá? As reuniões espíritas podem, pois, ser mantidas religiosamente, quer dizer, com recolhimento e o respeito que comporta a natureza séria dos assuntos das quais ela se ocupa, pode si mesmo ali dizer, se for possível, as preces, né? As orações que, em lugar de ser ditas em particular, são ditas em comum, sem ser por isto que se entendam por assembleias religiosas, tá? Como é no comum, que não se creia que esteja aí um jogo de palavras. A nuance é perfeitamente clara. E a aparente confusão não vem senão da falta de uma palavra para cada coisa, para cada ideia. Qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Qual é o laço? Eles não são unidos entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória. Qual é o sentimento na qual deve se confundir todos os pensamentos? É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos. De outro modo dito, o amor do próximo, que compreende os vivos e os mortos, uma vez que sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. Não estão fora, não. A caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. É porque pode-se dizer que não há verdadeiro espírita
sem caridade. Mas a caridade é ainda uma dessas palavras no sentido múltiplo, da qual é necessário bem compreender toda a importância. E se os Espíritos não cessam de pregar e de definir, é que provavelmente reconhecem que isso ainda é necessário. Porque estamos muito longe da verdadeira caridade, como diz Jesus na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando perguntou aos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Responderam os próprios Espíritos: benevolência para com todos, e indulgência para com a imperfeição do outro, perdão das ofensas. O campo da caridade é muito vasto. Ele compreende duas grandes visões que, por falta de termos especiais, podem designar-se pelas palavras caridade beneficente e caridade benevolente. Compreende-se facilmente a primeira, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais dos quais se dispõe. Tá? Mas a segunda está no alcance de todo mundo, o do mais pobre como o do mais rico. Que é justamente dar de si, é dar-se, é doar de si. Isso é caridade benevolente. O que é preciso, pois, para praticar a caridade benevolente? O que nós precisamos? É amar seu próximo como a si mesmo. Ora, amando-se ao seu próximo quanto a si mesmo, se o amará muito, se agirá para com outro como gosta que os outros ajam para convosco. Não se desejará nem se fará mal a ninguém, porque não gostaríamos que não o fizessem. Interessante, né? A caridade implica a fazer o outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós. Amar o seu próximo, pois é abijuar todo o sentimento de ódio, da animosidade, do rancor, da inveja, do ciúme, da vingança. Numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar os seus inimigos, é restituir o bem onde haja o mal, e é ser indulgente para com as imperfeições dos nossos semelhantes. A fonte em movimento, assinar o poder do manancial, a caridade em ação é o metro que determina a dimensão da fé. Não é o método, é o metro de medir que determinará a dimensão da nossa fé. E não procurar a palha do outro, do seu vizinho, né? A palha no olho do nosso irmão, no olho do outro, do vizinho. Então, é que não se vê a trave que está no seu. Isso é ocultar ou desculpar as faltas de outrem, em lugar de se comprazer em pô-las em relevo, pelo espírito de denegrir, é ainda não se fazer valer às custas dos outros, de não procurar esmagar ninguém sob o peso da sua superioridade, seja econômica, financeira, de autoridade, de poder político, social, econômico, cultural, de não desprezar ninguém pelo orgulho. Eis a verdadeira caridade benevolente, a caridade prática, sem a qual a caridade é uma palavra vã. É a caridade do verdadeiro espírita, como verdadeiro cristão, aquela sem a qual aquele se diz: fora da caridade não há salvação. Pronuncia a sua própria condenação neste mundo tão bem quanto no outro. Então, fora da caridade não haverá nossa libertação, o que é mais justo. Porque salvação, eu não preciso ser salvo. Salvo do que e de quem? O que eu preciso fazer é me libertar do cativeiro da ignorância. Então, fora da caridade, não haverá a nossa libertação espiritual. Ou estamos muito presos ainda a essa atitude muito material. O Espiritismo dá aos homens
tudo que é preciso para a sua felicidade neste mundo, porque lhes ensina se contentarem com aquilo que têm. Que os espíritas sejam, pois, os primeiros a aproveitarem os benefícios que ele traz e que inaugura entre eles o reino da harmonia que resplandecerá nas gerações futuras. Então, meus amigos, será o Espiritismo a religião do futuro? Aqui agora, para finalizar, recorremos ao livro No Invisível de Leon Denis, quando ali, no título, Aplicação Moral e Frutos do Espiritismo, ele tem esse texto: por essa conciliação do sentimento e da razão, o Espiritismo se tornará religião científica do futuro. O homem desembaraçado dos dogmas que constrangem e das infalibilidades que oprime, readquire sua independência e o uso de suas faculdades. Então, meus amigos, a doutrina espírita é a religião científica do futuro. Porque até então, nunca houve uma religião científica. Porque as demais outras religiões negam a ciência. Somente a doutrina espírita, certo, como sendo filosofia e ciência de consequências morais, certo, traz no seu bojo a proposta futurista, mas a proposta científica, a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência, a natureza e a destinação dos espíritos, e bem como suas relações com o mundo corporal. Então, meus amigos, nós queremos desde já a dizer a todos vocês que o Espiritismo ele não cria a renovação social, mas que a maturidade da humanidade que fará dessa renovação uma necessidade, pelo seu poder moralizador, pelas suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange. O Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar um movimento de regeneração. Por isso ele é contemporâneo desse grande movimento, a regeneração social. Mas não é uma religião instituída, visto que não tem culto, não tem rito, não tem templos, e que entre os seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote, ou de sumo sacerdote, que esses qualificativos são da pura invenção daqueles que criticam. Então a doutrina espírita ela propõe a educação. A proposta principal da doutrina é a educação. É o manual de educação integral oferecido à humanidade para a sua formação moral e espiritual na escola da Terra. Então, o livro dos Espíritos é essa grande filosofia, certo? Para a nossa educação. Porque o Espiritismo, como sendo a proposta educacional da alma imortal, certo? A educação, sabe-se, é o mais poderoso fator do progresso, pois contém em germe todo o futuro. Mas, para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida sobre as duas formas alternantes, a vida invisível e a vida invisível do mundo espiritual, em sua plenitude, em sua evolução ascendente para os símbolos da natureza e do pensamento. Isso é Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, a proposta da doutrina espírita é a educação, do verbo educar, certo? A educação vem do verbo educar, latim, educare, edutere. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Tá? Não educação intelectual, mas educação moral. Não ainda educação moral pelos livros, mas que consiste na arte de formar o caráter, que é dar os hábitos, os bons hábitos, porque educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Está aí, educação do verbo educar, do latim educare, edutere. Ex quer dizer fora, ducare, tirar, extrair para fora. É o que nós já trazemos em nós. Doutrina espírita, por se tratar das questões que abarcam a humanidade, que suscita a ética e a moral, passa a ser uma proposta puramente pedagógica, elemento transformador do homem. Tá?
tirar para fora esse conjunto de hábitos adquiridos. É a arte de formar os caracteres que dão os hábitos, mas os hábitos de ordem e previdência. Tá? O Espiritismo não é uma religião do futuro, mas o futuro das religiões. Esse é o dizer de Leon Denis. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque ele é a religião científica do futuro. Então, meus amigos, o CEP, o Centro de Estudos e Pesquisa Espírita, apresentou esse documentário para todos vocês, trazendo a lume essa grande dúvida que com certeza você deverá estar agora bem informado. Quando o Espiritismo não é uma religião e quando ele se torna religião. E para que ele se tornou religião. Tá bom? Então, ele não é a religião do futuro. Tá? Porque tem tantas outras religiões. Mas o futuro das religiões, que deverão buscar realmente a ciência e a filosofia. O Espiritismo será o que os homens fizerem dele. Já ensinava Leon Denis. O Espiritismo será o que os homens o fizerem. Então, quer dizer, o Espiritismo será aquilo que nós fizermos de tudo que veio para nós. O movimento espírita será a consequência de tudo que nós fizermos, de tudo que vem dos espíritos. Então, o Espiritismo é um moderno espiritualismo. Um grande abraço a todos vocês. A fraternidade seja colocada, por isso, a todos nós, que deve ser a pedra angular dessa nova ordem social, mas não a fraternidade real, sólida e efetiva, se não se apoiar sobre a base inabalável. Essa base é a fé. E não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos, que mutuamente se apedrejam, visto que anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda gente pode aceitar e aceitarão. Esta é a pedra angular da doutrina espírita. Deus, alma, futuro, progresso individual, indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esses deuses, certo? Esse Deus soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Portanto, que a doutrina espírita comprova a imortalidade da alma através do fenômeno mediúnico. Tá? Transfiguração do Monte Tabor. O Espiritismo ele mata a morte quando ele demonstra por provas irrecusáveis a pré-existência e após a existência da alma. Desmistifica o sobrenatural, o maravilhoso, elimina a maior parte das preocupações acerca do futuro, além da morte, dá-lhe um conforto e intercâmbio com os entes queridos, depois de já falecidos. Quantas psicografias Chico Xavier recebeu, consolando corações aflitos de pais, que foi até ele saber como é que se encontravam seus filhos na erraticidade. Suprime-lhe as preocupações originárias do medo da morte, provando que ela não existe. Revela-lhe o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor, das aparentes desigualdades sociais. Cura quando devolve a própria cura, a atitude da renovação espiritual. Então, a doutrina espírita não promete cura de ninguém, ela devolve para o paciente, certo? A atitude da autocura. Ela diz para todos que a cura está no próprio enfermo, no próprio doente. Ela não promete nada, tá? Ela devolve ao contrário. A cura está na própria pessoa que está enferma. Pelos efeitos nós remontamos as causas. Remontando as causas,
certamente vamos trabalhar diferente, certo? Para os futuros efeitos da presente causa. Esclarece acerca da vida futura, liberta quando se trata da realeza espiritual, consola quando fala das bem-aventuranças, a doutrina espírita. Em resumo, o Espiritismo suaviza a amargura das tristezas da vida. Acima disso, de tudo, ele acalma, certo? Os desesperos e as agitações da alma. Dissipa a incerteza ou os terrores do futuro, isso. Elimina pensamentos de abreviar a vida pelo suicídio. Ele mostra a imortalidade da alma. Da mesma forma, torna feliz os que aderem a ele, que o aceita, que estuda e que o conhece. E aí está o grande segredo da sua rápida propagação. Porque ele o quê? Ele esclarece, ele educa, ele consola, ele reconforta e ele liberta. Revive os preceitos do Evangelho de Jesus Cristo em espírito e verdade, tirando seu sentido puramente alegórico, tá? Porque traduz as parábolas. Educa o espírito mortal por se tratar de uma pedagogia, hoje na forma da terceira revelação das leis divinas. Ensina que devemos amar o próximo como a nós mesmos, com prova da existência de Deus, dizendo que Deus é amor. Pois nele nós vivemos, movemos e nele nós existimos. Assim, meus amigos, o programa Projeto Futuro, que é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, ele chega ao seu final, trazendo a todos vocês esses breves esclarecimentos acerca do Espiritismo hoje, através da doutrina espírita. Esta produção, ela tem o apoio da AME, da Aliança Municipal Espírita. Queremos dizer a todos vocês, amigos telespectadores da TV Candidez, que nesse momento, em outro momento, estarão nos assistindo. As perguntas, as suas dúvidas poderão ser encaminhadas para o WhatsApp 99123-7783 ou para o e-mail cepcardec-video@gmail.com. O CEP agradece a audiência de todos vocês. Um bom sábado, um bom final de semana, com paz, com muita alegria, na companhia dos bons espíritos. Obrigado e até o próximo programa.